Dando continuidade aos vídeos da nossa playlist, que fala sobre fluxo em rede, nós iremos agora abordar no próximo vídeo os tópicos de grafo de aumento de fluxo e o algoritmo do Ford-Fulkerson. Então, o grafo de aumento de fluxo ele pode ser definido como um grafo G, composto por um conjunto VF e AF, possuindo apenas arcos simples, e que ele deve ser construído da seguinte maneira. Então, esse conjunto AF ele vai conter um arco XY, se esse arco ele existir no conjunto A original, e se o fluxo que vai de x até y for menor do que o limite superior, ou seja, do que a capacidade desse arco. Então esse arco XY ele vai ser chamado de arco direto. E podemos ter um arco reverso, que seria um arco de Y a X, pertencente a esse conjunto AF, se o arco também XY existir em A e o fluxo for maior do que o limite inferior. Tá? E também temos o conceito de folga de um arco, e essa folga vai ser obtida da seguinte maneira. Então nós temos uma folga relacionada ao limite superior, que vai ser igual ao limite superior menos o fluxo, se esse fluxo de x a y for menor do que o limite superior do arco. E nós temos uma folga relacionada ao limite inferior, que vai ser igual ao fluxo de x a y menos o limite inferior desse arco, tá? Se esse fluxo for maior do que o limite inferior. Então esses conceitos de arco direto, arco reverso e das folgas vão ser utilizados pelo algoritmo de Ford-Fulkerson. Então durante o algoritmo ele vai analisando os arcos, e essa análise ela ocorre em função do que é chamado de arco utilizável. Então, dados dois vértices x e y, onde o vértice x ele está sendo analisado e o vértice y ainda não analisado, um arco vai ser dito utilizável se esse arco ele for direto ou se for um arco reverso, tá? E esses conceitos eles se aplicam especialmente aqui para o problema de determinar um fluxo máximo, certo? E esses conceitos vão ficar mais claros à medida que nós formos avançando nesse vídeo. E nessa figura pode ser possível visualizar de forma mais clara, visto que a gente tem as várias ilustrações. Então, inicialmente nós temos nessa figura 1 a nossa rede contendo as capacidades. Na figura 2 nós temos o fluxo de 8 unidades. Na figura 3 nós temos as folgas, né? E na figura 4 a gente tem o grafo de aumento de fluxo. Então o que a gente pode perceber aqui? Por exemplo, na nossa rede original existe, só para ilustrar, o arco de 1 a 4. Então, tendo esse fluxo de 8 unidades para essa rede, então lembrando que quando a gente vai construir o grafo de aumento de fluxo, o arco direto ele vai existir se o fluxo for menor do que o limite superior. Então, por exemplo, o arco de 1 a 4 possui um fluxo de 4, e esse fluxo não é menor do que o limite superior desse arco. Então, o arco direto de 1 a 4 não existe por conta disso, tá? E o arco reverso ele existe porque o fluxo ele é maior do que o limite inferior. Então vamos olhar aqui o arco de S a 9, por exemplo. Nós temos que o fluxo 8 é menor do que o limite superior 9. Então o arco direto existe, né, no nosso grafo de aumento e fluxo. E o grafo reverso também existe porque o fluxo ele é maior do que o limite inferior, certo? E bom, quando a gente observa também, no caso aqui, o arco de 3 a 2, podemos perceber que o arco direto ele existe, porque o fluxo ele é menor do que o limite superior. No entanto, o arco reverso de 2 a 3 ele não existe, porque o fluxo de 3 a 2 é igual ao limite inferior, certo? Então, com base nesses conceitos, é possível construir esse grafo de aumento de fluxo. E com base nesse grafo é que o algoritmo de Ford-Fulkerson ele vai operar, certo? Com base nesse grafo e com base também nesse conceito de folga. Então a ideia básica de utilizar esse aumento de fluxo, dado uma rede, é a cada iteração do algoritmo determinar um caminho que vai partir do vértice fonte até o vértice destino, né? Ou seja, o vértice fonte do fluxo,
até o vértice consumidor desse fluxo e, a partir do momento que esse caminho é encontrado, verificar a quantidade de fluxo que pode ser aumentada na rede original e respeitando sempre os limites de capacidade dos arcos, certo? Então a ideia é, a cada iteração, identificando caminhos na rede, de forma a aumentar o fluxo da rede na iteração corrente, respeitando os limites da capacidade da rede, e a cada iteração, esse fluxo novo que foi identificado no caminho, ele vai sendo atualizado naquelas informações que a gente vai guardando em função dos arcos, certo? Então as folgas vão sendo diminuídas e, consequentemente, essas capacidades dos arcos vão sendo atualizadas, certo? E o algoritmo ele vai parar quando não for mais possível encontrar um novo caminho em que vai ser possível aumentar o fluxo, certo? Entre os vértices ST, tá? Então o princípio básico do algoritmo de Ford-Fulkerson, é um algoritmo de 1956 aproximadamente, seria encontrar o fluxo máximo a partir de um fluxo viável, tá? Então esse conceito de fluxo viável nós vimos no vídeo anterior. No caso dos limites inferiores de todos os arcos serem iguais a zero, então a gente utiliza o fluxo inicial de zero para todo o arco, e esse algoritmo ele trabalha com a rotulação dos vértices da rede, buscando sempre encontrar um caminho através da rede, de forma que esse caminho vai conseguir aumentar o fluxo corrente, certo? Então a ideia básica do algoritmo é essa. Então, em termos de rotulação, assim como nós vimos em algoritmos anteriores, que também trabalham com esse conceito de rótulo, esse algoritmo ele trabalha com, pelo menos de acordo com essa denominação do livro base da disciplina, ele trabalha com rótulo nesse formato. Então, nós temos 3 elementos. O primeiro elemento, ele nos dá a informação do vértice anterior, tá? Em função do vértice que está sendo analisado no arco. Então, o rótulo de um vértice Y ele vai seguir esse formato x, vírgula, mais ou menos, vírgula e a folga. Tá? Então, no caso, o x vai indicar o vértice a partir do qual o y está sendo analisado. O mais ou menos indica simplesmente se o arco é reverso ou direto. E a folga de y vai indicar o quanto de fluxo pode ser aumentado de S até o vértice Y, certo? E esse processo ele vai se repetindo até que não seja mais possível aumentar o fluxo com base em novos caminhos, certo? Algumas informações que são importantes da gente destacar é que não é possível selecionar arcos em que os 2 vértices já foram rotulados. Somente os caminhos que terminam no vértice sumidouro devem ser considerados. É importante destacar o uso dos arcos reversos, certo? Isso a gente vai poder visualizar um pouco no exemplo a seguir. E esse grafo de aumento de fluxo ele deve ser atualizado à medida que o algoritmo ele vai sendo executado, certo? Então pode ser que numa primeira iteração o grafo de aumento de fluxo ele não possua um arco reverso, mas na segunda iteração o grafo de aumento de fluxo ele pode passar a ter um arco reverso, certo? Então isso é uma coisa também que é importante se destacar. Então, analisando aqui o algoritmo, é um algoritmo simples, certo? De forma básica da ideia. Ele tem como entrada o F, que vai representar o fluxo viável da rede. Inicialmente, o vértice fonte, né, que é o vértice S, ele recebe essa rotulação de menos infinito, zero e mais infinito. E ele entra nesse laço que enquanto existir um vértice I rotulado incidente a um vértice utilizável, ou seja, enquanto existir vértices a serem considerados, o algoritmo vai fazendo esse passo a passo aqui. Então, inicialmente, ele verifica se esse arco de AJ é utilizável, tá? Então, se ele for utilizável, ele vai fazer a rotulação do vértice J com base nessa informação que a gente mencionou. Então, vai rotular o J com essa tripla, né? Contendo o I, que é o vértice a partir do qual o J foi verificado, o mais, para dizer que esse arco ele é direto, certo? Então, lembrando que o arco ele vai ser direto se o fluxo for menor do que o limite superior,
da capacidade do arco, e a folga de J vai ser representada pelo menor entre os dois elementos, a folga do vértice I, né, até o vértice I, e a subtração entre o limite superior daquele arco e o fluxo de I a J, certo? Então isso aqui vai ficar mais claro no exemplo que a gente vai visualizar daqui a pouco. Caso esse arco ele não seja direto, ou seja, ele seja reverso, então vai entrar nesse sinão da linha 8 e vai rotular o vértice J com base nessa tripla aqui. Então lembrando que o arco ele é considerado reverso se o fluxo for maior do que o limite inferior da capacidade desse arco, certo? Então vai rotular o J contendo esses três elementos, o I novamente, o menos para indicar que é um arco reverso e a folga até esse vértice J. E agora nesse caso, a folga desse vértice J vai ser representada pelo menor, novamente pela folga até o vértice I, e o fluxo menos a capacidade mínima desse arco, certo? Após cada rotulação, sempre é checado se o vértice T, né, o vértice sumidouro, ele foi rotulado. Então, significa dizer que se o passo a passo dessa rotulação chegar ao vértice destino, ao vértice sumidouro, então quer dizer que é possível construir um caminho P de aumento de fluxo até chegar a esse vértice T, certo? Então, com base nisso, é possível aumentar o fluxo dos arcos, somando sempre essa folga que foi identificada até o vértice T, em todos os arcos do caminho, e subtraindo essa quantidade também nos arcos que forem reversos, certo? O terceiro passo seria cancelar todos os rótulos, porque esse algoritmo ele vai a cada iteração mais geral tentando identificar novos caminhos e posteriormente, por fim, né, a partir do momento que esse caminho foi identificado, seria atualizar o grafo de aumento e fluxo e o algoritmo ele vai continuar até que não seja possível mais aumentar o fluxo através de novos caminhos, certo?